Vacinação infantil contra a Covid-19 vai começar no Brasil e o que não faltam são polêmicas. Nesse breve vídeo eu quero trazer alguns aspectos jurídicos de maneira fácil, de maneira palpável para todos, sem juridiquês, para contribuir às discussões. Eu não vou aqui de jeito nenhum falar se você deve ou não vacinar o teu filho. Isso eu não tenho autoridade para dizer, cabe a você. Eu vou tão somente contribuir com informações jurídicas para a nossa discussão. Você pode ficar à vontade para comentar aqui o que você acha sobre o tema. Inclusive já peço aí para você deixar o teu curtida aí no canal, se inscrever no canal e ficar à vontade, colaborar, seja você a favor ou contra a vacinação. O importante é nós ouvirmos a opinião de todos e respeitar, tá bom? Depois dessas informações eu vou falar alguns aspectos jurídicos para vocês. Antes de mais nada, vocês precisam entender o seguinte: a Constituição da República, que é a nossa lei maior, ou seja, todas as outras leis que eventualmente vão contrário à Constituição da República, elas são inconstitucionais e prevalece a Constituição da República, tá bem? Então essa é uma premissa básica. Porém, dentro da própria Constituição da República, nós temos direitos que aparentemente colidem. É o que a gente chama de colisão aparente de direitos. Parece que eles colidem, porém, o Supremo Tribunal Federal, quem é o responsável por dar a última palavra relacionada à Constituição, vai dizer o que prevalece naquele caso ou não. Aí você deve estar falando, Danilo, dá um exemplo aqui para mim, vou dar um exemplo palpável para todos, que já é antigo. Testemunha de Jeová e transfusão de sangue. Veja, a Constituição da República, ela garante às crianças o cuidado dos pais, da saúde, da educação, etc. e tal. Então, o pai, por força do artigo 227, tem o dever de cuidar da saúde do teu filho. Por outro lado, a mesma Constituição da República garante aos pais a liberdade de convicção religiosa, ou seja, você pode ter a convicção religiosa que você julgar interessante, conveniente para você. Então, o Testemunha de Jeová, ele é contrário à transfusão de sangue. E, por outro lado, você tem a obrigação constitucional de garantir a saúde do teu filho. Então, imagine que você está no hospital, para garantir a saúde do teu filho, ele tem que fazer uma transfusão de sangue, porém, para fazer a transfusão de sangue e cumprir o dever de cuidado com o teu filho, você vai contrariar a tua convicção religiosa. Você vai contrário àquilo que prevê a tua religião. E aí você tem aqui um conflito aparente de normas e o Supremo Tribunal Federal é quem ficará o encarregado de dar a última palavra, sempre muito difícil. Não é confortável para nenhum ministro decidir sobre A ou B. Esse é um exemplo de conflito aparente de normas, tá? Da Constituição. No caso específico aqui, nós temos um conflito aparente no seguinte sentido: nós temos o direito dos pais cuidarem dos seus filhos, de preservarem aquilo que eles entendem ser o melhor para o teu filho, o dever de cuidar da saúde. O pai que não quer vacinar o teu filho pode estar fazendo isso, claro, preocupado com a saúde do teu filho, com medo da vacina ter algum tipo de reação. Por outro lado, esse mesmo pai é obrigado a cuidar da saúde do filho. Então nós temos aqui um conflito aparente de normas e é isso que eu quero abordar para vocês aqui e demonstrar como, muito provavelmente, os nossos juízes vão entender o tema, tá bem? Com base no que eles já vêm demonstrando. Bom, pois bem, o artigo 227 da Constituição Federal, da Constituição da República, é o que traz o dever dos pais cuidar da saúde e educação dos seus filhos. Então, teoricamente, os pais são obrigados a cuidar da saúde do seu filho e, portanto, vacinar as crianças para proteger desse vírus tão letal que é a Covid-19, tá bem? E o que os tribunais já começam a demonstrar que vão entender a respeito do tema? Veja bem, aqui em São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, houve um caso onde veganos pediram a isenção da vacinação para os seus filhos. Eles não queriam vacinar os teus filhos por serem veganos. Caso você não saiba, para fazer a vacina, geralmente utiliza ovos e outras coisas mais, animais, para testar e etc. E os veganos são contrários a isso e, portanto, não queriam vacinar os seus filhos. Entraram com um processo falando: eu não quero que o judiciário garanta o direito de eu não vacinar meus filhos pelas minhas convicções aqui filosóficas, religiosas e outras mais que eventualmente você queira alegar, não só o veganismo, só para vocês entenderem aqui. O que o Tribunal de Justiça de São Paulo falou? Não. Nesse caso, Covid-19, grave do jeito que é, você é obrigado a vacinar o seu filho. É ilegítima a alegação de recusar a vacinação em razão de questões filosóficas ou mesmo religiosas, salvo as exceções que for comprovado clinicamente que o teu filho não pode tomar vacina. Nesses casos, ok, ele não vai tomar. Mas por convicções religiosas e filosóficas,
O Tribunal de Justiça falou, não, é ilegítima essa alegação, você deve vacinar teu filho. Os pais recorreram para o Supremo Tribunal Federal, chegou lá no Supremo Tribunal Federal o caso, e os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam da mesma maneira. Bom, até aqui nós entendemos então que os juízes já se comportaram no sentido de entender que os pais são obrigados a vacinarem os seus filhos. Se esse entendimento for de fato corroborado, for de fato consolidado, o que vem acontecendo já, o que nós temos que entender? Os pais são obrigados a vacinar os seus filhos, e como eles são obrigados a vacinar os seus filhos, por força do 227, eles têm que cuidar dos seus filhos, caso eles não cuidem, tem uma sanção. E quais são essas sanções? Quais são essas penalidades se você não cuidar da saúde do teu filho? A penalidade, ela está prevista no 129 e no 249 do ECA. Artigo 129 e 249 do ECA, que vai nos dizer o quê? Uma série de medidas contrárias aos pais que não cumprem seus deveres, dentre elas matrícula em curso, dentre elas perda do poder familiar, perda da guarda, perda da guarda do teu filho, você pode eventualmente, numa medida mais drástica, perder a guarda do teu filho, eventualmente, por força do 249, se você doloso ou culposamente não age como deveria agir, que é o caso aqui da não vacinação, você pode levar uma multa de 3 a 20 salários mínimos. Sendo reincidente, você pode ser aplicado o dobro dessa multa, ou seja, se você reincidir numa omissão de vacinar o teu filho, você pode ter o dobro dessa multa aplicada contra você. Então, são várias medidas previstas nesse, dentre elas eu destaco a perda da guarda e a multa de 3 a 20 salários mínimos, caso você não vacine teu filho. Uma questão muito importante aqui relacionada a isso é que os próprios juízes da vara da infância, das varas da infância de todo o Brasil já soltaram o enunciado 26, foi aprovado esse enunciado 26 por juízes e juízas das varas da infância de todo o Brasil, no Fórum Nacional de Justiça Protetiva, eles discutiram o tema e aprovaram esse enunciado. Esse enunciado nada mais é que o entendimento que os juízes terão relacionados a esse caso. Lembra que eu estou falando para vocês que eu já estou trazendo qual provavelmente será o entendimento, tanto é que já foi aprovado até esse enunciado. E esse enunciado diz exatamente que, se o pai não vacinar o filho, serão adotadas as medidas do 129 e 249 do ECA, ou seja, perda de guarda, aplicação de multa e outras tantas medidas mais. Logo, conclui-se, portanto, que a tendência para você que não vacinar o teu filho, não estou falando que você deve ou não vacinar, repito, mas a tendência, caso você não vacine o teu filho, é que você responda por isso com as medidas do artigo 129 e 249. Danilo, mas você acha mesmo que todo mundo que não vacinar vai perder a guarda do teu filho? Acho que não. Perder a guarda é uma medida extremamente radical. Existem outras tantas medidas contrárias a esses pais que descumpriram o dever de vacinar, como por exemplo a multa, que é muito menos grave do que perder a guarda. Ademais, o que é mais grave? Não vacinar teu filho e perder a guarda, ou ter uma criança, mais uma criança, sem pai e sem mãe? Convenhamos que seria uma medida extremamente radical. Não acho, repito, opinião minha agora, não acho que essa medida será adotada. Mas, se nós formos olhar o que a lei diz, ela pode ser adotada. Penso eu que outras medidas muito mais interessantes poderiam ser adotadas, como multa e outras tantas mais previstas no 129 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Para finalizar, uma pergunta muito importante que tem acontecido bastante. E se os próprios pais divergirem, a mãe quer e o pai não quer, ou o pai quer e a mãe não quer? Como é que fica essa situação? Veja, sejam pais divorciados ou não, porque essa divergência acontece mesmo entre pais que ainda são casados, seja pais divorciados ou não, o melhor caminho é o diálogo. Conversa com calma, sem agressões, expõe o seu ponto de vista, cada um expõe o seu e tenta chegar a um acordo. Caso os pais não cheguem num acordo, essa questão vai ser submetida caso a caso para um juiz, e o juiz vai dizer, nós já estamos vendo aqui qual vai ser o entendimento, se o seu filho deve ou não vacinar. Se eu estou dizendo para vocês que o entendimento dos juízes aparentemente será o que deve vacinar, você submeter uma questão como essa ao judiciário, você vai gastar dinheiro com custas, dinheiro com advogado, para ter uma resposta que aparentemente a gente já sabe qual vai ser, tá? Só estou te adiantando isso. Pois bem, por fim, importante falar também que num processo como esse é possível pedir uma liminar, ou seja, você liminarmente, em razão da urgência, é uma questão de saúde, uma questão complexa, o passar do tempo pode gerar aí uma contaminação para o seu filho, você liminarmente pode pedir para o juiz
decidir se ele se vacina ou não, beleza? Rapidamente aqui falando um pouquinho alguns aspectos para vocês, espero que tenham entendido e gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que a gente vai trocar ideia sempre com muito respeito. Vamos respeitar a opinião de quem é a favor ou contra. O importante é a gente debater para aprimorarmos e amadurecermos a nossa opinião sobre o tema. Peço para vocês novamente que curtam esse vídeo, compartilhem com outros colegas que têm filhos e tudo mais, que queiram discutir o tema, e se inscrevam no nosso canal, beleza? Obrigado pela atenção, espero ter contribuído, até a próxima.